Monas, eu descobri uma coisa que eu fiquei impactada, chocada, passada, que se chama parditude. A Ingrid vai até escrever aqui pra não dar erro. Parditude. Então, Foi uma descoberta que pra mim, a princípio, eu fiquei muito maravilhado. Mas com poucos passares de dedos, assim ó, passando o dedinho ali, o brilho nos olhos foi apagando, foi perdendo. Porque eu descobri que esse conceito tem a profundidade de um dedo. Constantemente, eu falo aqui de questões com recorte de gênero e sexualidade, que é o foco do meu canal. E, inevitavelmente, recortes de raça, porque sem racializar as discussões, a gente não chega a lugar nenhum. E eu nunca disse nunca, em nenhum dos meus mais de 400 vídeos do meu canal, que eu era negro. Eu não sou idiota de dizer uma coisa dessa. Inclusive, no tempo em que eu li a cartinha de seguidores aqui, vocês lembram do e-mail? Eu até chamei o Adalberto Neto pra ler a cartinha, dar o conselho, porque era de um seguidor preto, gay, que envolvia questões de recorte de raça e seu romance. E eu não achei de bom tom eu fazer. Eu sempre disse, sou uma bicha lida como branca, porque eu desfruto dos privilégios da branquitude. Daí, eu tenho duas turminhas aqui. A primeira turma diz assim: mas quem disse que você é branco? Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, você é latino. E quando eu falo e critico questões de bicha branca, vê uma outra turminha dizer: mas Serena, você também é branca. Insinuando, portanto, que eu não deveria criticar os brancos. Ou seja, se eu sou branco, eu não posso ser antirracista. Enfim, vocês não se definem em relação a esse humilde criador, e eu também não me defino. Eu tenho muitas dúvidas em relação à classificação do IBGE em especial, e esse rolê da partitude me trouxe uma luz, só que essa luz se apagou em questão de minutos de pesquisa, porque eu sigo dezenas de criadores pretos que são pesquisadores, estudiosos, altamente capacitados, e que já deram uma rasteira aí nessa teoria da partitude com base em uma coisa chamada ciência. Olha que louco, né? Pesquisa. E é com eles que eu vou me pegar, porque eu não vou pagar de palhaço aqui só porque o meu pai é preto com alguma ascendência indígena, sendo a minha mãe branquinha, alva como a neve. Fica aí que vocês vão ser impactados e no fim do vídeo vocês vão perceber que na verdade nada disso é sobre mim, mas sobre todos nós. Olá, minhas rolinhas coloridas, eu sou Márcio Rolinho, o criador, o apresentador, o açaí verdadeiro do Pará, a cuia de tacacá, a farinha baguda de Bragança, o cheiro do patchouli, o tipiti para fazer o tucupi deste canal, onde falamos sobre tudo o que nos convém. Por favor, segue o canal. Meu Deus, que sacrifício! Segue o canal, aperta esse botão, poxa vida! E aqui de baixo tem o Pix e um Apoia-se para você mandar um dinheirinho, uma graninha qualquer, um trocadinho qualquer, pra gente continuar a fazer vídeos legais todos os dias nesse canal. E vamos de polêmica. Eu quero começar com um vídeo do Matheus Pinto, do canal Quando o Preto Fala, que eu amo, porque é uma bicha preta, e eu confesso que sim, eu tenho um pouco de resistência a conteúdo de hétero por questões de homofobia estrutural, mas isso é uma luta minha interna, então eu consumo o Rodrigo França, o Adalberto Neto, o Matheus Pinto, o Levi Kaique, o Chavoso da USP, a Andreone Medrado, mas óbvio que eu vou trazer o Mauro Bracho, que pra mim é quem melhor me letra atualmente sobre esse assunto. Inclusive, ele tem um curso e eu vou fazer todos, mas vamos ao Matheus. Amiga, óbvio que não. Se você não existe isso de branca de cabelo cacheado. Não existe branca de cabelo cacheado. Se você tem cabelo cacheado, você é negra. Não existe branca de cabelo cacheado. Não existe. Eu nunca ouvi falar em branca do cabelo cacheado. Se você tem o cabelo cacheado, você automaticamente é negra. Se seu pai ou sua mãe é negro, não precisa ser os dois, mas um dos dois, você já tem traços. Então você também pode ser considerado negro. Eu acredito que uma das paradas que eu mais detesto na internet é a possibilidade que ela dá a qualquer pessoa poder falar sobre qualquer tipo de assunto como se tivesse algum embasamento. E o pior é que o Gilberto Freire foi reencarnar logo agora, em que ele consegue colocar e jogar as ideias dele, vão ter as pessoas que vão pescar, e ainda tem a cara de pau de falar pra estudar. Porque tem que estudar, porque não dá pra falar sobre o assunto que você desconhece. É isso que essa menina fala no vídeo. Ou melhor, eu vou chamar ela de fake do Gilberto Freire, né? A nova skin do Gilberto Freire 2024. E vejam bem, ela não só aborda um assunto que ela desconhece completamente, como ainda flerta e traz ideias eugenistas, como se branco fosse uma espécie de raça pura. Em um determinado momento, ela fala que se você tiver algum dos pais, não precisa ser os dois, ela diz que um deles, se você tiver algum dos pais, isso te torna automaticamente negro. E eu fico pensando, essa galera que fala isso só diz quando é relacionado ao negro, né? Porque a minha mãe é branca, por exemplo. Isso me faz branco? Engraçado.
passado, né? Só serve quando é negro. Então você escurece um pouco, você destoa um pouco de um ideal eugenista, racista cientificamente do que é o branco puro, como se isso existisse porque não existe, e aí você então automaticamente já não é branco. E é um discurso tão básico e frágil argumentativamente que mistura conceitos de fenótipo e genótipo, confunde os dois e não consegue ajudar as pessoas a chegar a lugar nenhum. Até porque um traço por si só e de forma independente não é responsável por definir a identidade racial de ninguém. Por isso que existem pessoas que não são racializadas de brancas e têm cabelo naturalmente liso. Podem ser pessoas negras, podem ser pessoas indígenas, e o cabelo vai ser naturalmente liso. Assim como tem pessoas que não são racializadas de brancas e têm o cabelo naturalmente loiro. Não é esse traço, por si só, isolado, que faz definir se aquela pessoa é branca ou não. O nome disso é eugenia. Existem, e é claro que existem, não deveria ser uma discussão. Existem pessoas brancas do cabelo cacheado. Existem pessoas brancas do cabelo crespo, inclusive. Pois é, o meu pai, ele é um homem preto, nordestino, piauiense, com alguma ascendência direta indígena, advinda da mãe dele, a minha avó. Mas a minha mãe é branca, nordestina também, tá? Do pé da Serra do Catolé do Rocha, lá na Paraíba, com alguma ascendência portuguesa direta de sua avó. Eu nasci em Manaus, cresci no Pará, então eu sou nortista, filho de nordestinos, e nada disso, absolutamente nada disso, me dá a possibilidade de dizer que eu sou preto. Mesmo que eu some todos esses fatores, pai preto, nortista, filho de nordestino, como se no norte e no nordeste só houvesse negros ou indígenas, o que não é verdade, tá cheio de gente branca. Mas eu sempre enfrentei a questão da autoidentificação, em especial essa identificação do IBGE, porque eu não sou branco como leite, tal qual a minha mãe, mas tive por muitos anos os traços eurocentrados dela, o nariz fino, os cabelos lisos, na infância quase aloirados, como vocês podem ver nessa foto, e esse casamento interracial me deu com o tempo essa aparência semita, como diz o Jean Willis uma vez na minha entrevista aqui com ele. Mas aí agora, de repente, eu me deparei com o trabalho da Beatriz Bueno, que vocês estão vendo aqui na foto, que diz que resgata os pardos do limbo racial. Essa é a frase que está na bio das redes sociais da gata. Ela tem um trabalho publicado chamado Parditude, Mestiçagem e Identidade no Brasil, uma crítica à rigidez binária e às suas implicações para a população parda. Isso é um TCC, é um trabalho de conclusão de curso no nível de graduação, um bacharelado. E ela tem um artigo publicado chamado Impedidos de Entrar em Wakanda, reflexões sobre parditude, manifestações midiáticas e desafios de pertencimento. E é isso, um TCC e um artigo. Vamos ouvir a Beatriz. Quem são as pessoas pardas que você diz? São todos os mestiços? Não, gente. Se o Parditude falasse de todas as pessoas mestiças do Brasil, estaria falando quase do Brasil inteiro, o que não é o caso. Aqui no meu estudo a gente fala de pessoas mestiças que têm a sua origem miscigenatória, principalmente de grupos brancos, indígenas e negros, e que tem uma aparência que representa um meio termo da raça. Então, por mais que hoje em dia a gente fique confabulando muito, tem diversos estudos, inclusive, por coincidência, esse livro tá aqui, que eu sempre pego ele pra rever, que fala que, antigamente, antes de ter cotas raciais, antes de ter a narrativa de que pardo é negro como dominante... Só uma pausa, assim, já fico um pouco puto quando alguém diz assim, esse livro tá sempre aqui, eu tenho referência, e não diz quem é o livro, não diz quem é o autor, fica balançando, não abre e não cita. Só faz passa por aqui, assim. Mas ok. Nós sabíamos identificar muito bem quem são os pardos, quem são os pretos, quem são os brancos, né? Então, nesse livro tem algumas perguntas que mostram isso, de pesquisas que foram feitas, e aquilo que as pessoas afirmavam que elas eram, a heteroidentificação era semelhante. Então, não tinha muito problema. Então, a gente sabe quem são essas pessoas que estão no meio termo. Atitude são essas pessoas que estão em um meio termo. E hoje em dia, quando essas pessoas têm que se enquadrar entre branco e negro, que são só as opções que estão trazendo para essas pessoas, elas ficam perdidas, ou horas são reconhecidas como brancas por alguns grupos, ou horas são reconhecidas como negras. Essas são as pessoas pardas, essa é a parditude, tá bom? A parditude tem a ver com o fenótipo, a parditude não tem a ver apenas, né, com a herança genética das pessoas. Cara, vocês estão entendendo por que eu fiz esse vídeo? Porque vocês ficam me enchendo o saco o tempo inteiro. É que eu nunca fui confundido como uma pessoa negra. Confundido como se fosse possível. Eu nunca fui identificado por ninguém como uma pessoa negra, exceto por parte da minha turma aqui. E foi por isso que, de repente, por alguns milésimos de segundo, eu acreditei que sim, eu era pardo. E que isso seria uma ótima identificação pra mim, enquanto um recorte de raça. Justamente pela dúvida dos outros que foi impregnada em mim. Embora os meus amigos pretos sempre tenham me dito: bicha, se manque, você é branca.
branca. E a gente também precisa questionar a fala inicial da Beatriz, porque, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é o PNAD, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o número de pessoas negras, ou seja, que se autodeclaram pretas e pardas, constitui 56% total da população brasileira. Isso foi feito em 2022, tá? Ou seja, a quase outra metade da população é branca, e a Beatriz diz que quase toda a outra metade do país é parda. Daí ela posta esse meme aqui, que resume um pouco a vida dela. Bro, you are not black. Boy, you are white passing every day. Man, for real, go that way. Okay. Ooh, a black guy. Hey, do a dance. Can you do the doggy? E aí depois eu encontrei esse material aqui da Beatriz, que é bem marcante pra mim, e que, apesar de gerar muita identificação, também me gerou muitas dúvidas, especialmente porque escolher um lado nunca foi uma obrigação, visto que eu sempre vivi um lado. O meu fenótipo sempre me trouxe privilégios, os quais eu desfrutei sem dó nem piedade socialmente a vida inteira. Bora escutar o áudio dela. Eu acredito que as pessoas confundem a gente ter a nossa identidade mestiça validada, que é parte da nossa história, com escolher de qual lado a gente está. O próprio Munanga, quando comentaram que o meu estudo existia com ele, sem dar detalhes do meu estudo, né? Ele não leu o meu trabalho para ter uma opinião mais profunda, mas ele mesmo falou, os pardos têm que escolher um lado. Então, eu sou uma pessoa parda que eu escolho o lado das pessoas negras e pardas, eu escolho o lado antirracista, eu escolho combater o racismo e seus problemas. Mas eu sou o que eu sou. Eu sou filha de uma união interracial e o meu corpo, o meu fenótipo não se encaixa no padrão nem branco e nem negro mais. E eu tenho o direito de reconhecer o que eu sou. Não dá pra eu esquartejar o meu corpo pra escolher um lado. Eu sou isso. Faz parte da materialidade da minha história. E até nos Estados Unidos, que as pessoas usam tanto como exemplo, que lá os mestiços se autodeclaram pretos, lá as pessoas birraciais já estão começando a se afirmar porque sempre sofreram problema de identidade, aderindo à hipodescendência, né? Que é essa lei de uma gota de sangue. Então, o fato de eu escolher me afirmar o que sou não significa que eu estou escolhendo o lado dos brancos e querendo criar um movimento político que seja completamente separado dos negros. Mas será mesmo, Beatriz? Olha só, eu lembrei de um vídeo antigo, bem antigo, do Matheus, que acabou de aparecer aqui, que abriu o vídeo, sobre a ideia de branco não existir no Brasil. Mas aí eu lembrei mesmo porque foi algo que eu tive que procurar e saber onde é que eu tava, porque ele já fala disso há muito tempo. Então eu vou colocar aqui pra gente construir essa narrativa e olha que coisa maravilhosa. Algumas pessoas de fato acham que no Brasil não tem branco de verdade e que fora do Brasil nenhum brasileiro é branco. São pouquíssimos brancos no Brasil, brancos mesmo, sabe? Sem mistura. O Brasil é um país miscigenado, então não faz sentido o racismo, sabe? Não faz. Bom, continuando nesse gancho de vídeos que, por mais que não tenham uma proposta, acabam tocando em assuntos delicados e equivocados dentro da luta antirracista, vamos debater sobre o vídeo dessa menina. Basicamente, a intenção dela é comunicar que o racismo no Brasil é burro por conta da miscigenação e por dizer que no Brasil não existem brancos de verdade. E esse assunto é perigoso, mais uma vez, por esbarrar justamente na perspectiva da eugenia e do racismo científico, e também por romantizar a miscigenação. Florestan Fernandes foi um sociólogo que se propôs a desmistificar todas as ideias impulsionadas de democracia racial, principalmente por Gilberto Freire, para que a gente possa debater os problemas e a desigualdade racial dentro do Brasil. Porque se a gente não pontua que existem os agentes desse problema, e ainda pelo contrário reforça que os agentes desse problema aqui no nosso território são inexistentes, a gente não consegue combater nunca e ir diante e à frente de uma solução. Porque se o inimigo não existe, se o inimigo é invisível, não existe problema. É muito mais fácil você combater um inimigo materializado, um inimigo concreto, do que um inimigo subjetivo, um inimigo cordial, um inimigo das entrelinhas, que a gente não consegue entender quem e da onde ele vem. Então o racismo no Brasil não é burro, ele é muito bem arquitetado. Ele é muito bem arquitetado porque o branco brasileiro finge que não existe racismo aqui, porque a população finge que aqui não existe branco, que todo mundo convive e converge de forma harmônica dentro da nossa sociedade, e quem não consegue chegar e alcançar determinadas situações e determinadas conquistas na sociedade é porque é incompetente, a ideia da meritocracia. Se tem mais branco fazendo não sei o que é porque eles são mais competentes, se tem mais negro no cárcere é porque são incompetentes. Tudo é baseado nas nossas escolhas. E o problema da gente reforçar essa teoria e essa ideia de que não existem brancos de verdade, mais uma vez, é reforçar a perspectiva de pureza racial e eugenia. Não faz sentido. O branco de verdade não é o branco europeu. O branco de verdade não é o branco estadunidense. O branco brasileiro também é branco, porque a gente tem esses agentes desse problema que é o racismo aqui fora. Não faz sentido quando a gente analisa, então, as nossas questões como sociedade brasileira, a gente dizer que o racismo não tem que existir aqui ou que o racismo é burro por conta de não existirem brancos de verdade aqui.
isso não nos ajuda, só nos faz sofrer e nem resgata a nossa identidade. As redes sociais do Matheus estão aqui embaixo para vocês seguirem ele, tá? Enfim, passado o susto de achar que de repente eu não era preto nem branco e de me valer de tudo o que eu leio para compreender sobre os meus privilégios enquanto um homem gay, cisgênero, que ocupa locais que os meus amigos gays, cisgêneros, autodeclarados negros não ocupam, sendo que eles têm o mesmo talento ou muito mais talento do que eu, eles têm muito mais qualificação acadêmica do que eu, que sou um bosta na água, mas não chegam nas redes a 100 mil inscritos, não ganham 25 mil reais por mês, não são convidados para os mesmos projetos os quais eu sou simplesmente envolvido ou convidado, porque eles não recebem essas oportunidades. E eles não recebem porque eles são pretos. É isso, tá? Então, será mesmo que eu não sou branco? Será mesmo que eu estou no limbo dos pardos, como diz a Beatriz? E aí é hora de chegar no Mauro Bracho, que é um homem negro, antropólogo, criador de um projeto educacional maravilhoso chamado Afroestima. As coisas dele todas vão estar aqui no descritivo para vocês não apenas seguirem, como também comprar os cursos e fazer. Eu vou fazer todos. E ele vem criticar esse conceito de parditude e me trazer um pouco de alívio. O primeiro é meio difícil de entender, mas o segundo a gente vai abrindo um pouco a mente, porque se fosse para ser fácil, gente, a gente só vinha aqui fazer uma farofinha e pronto. Então é para ser difícil mesmo. Por que eu sou um crítico do conceito de parditude? E eu tô fazendo esse vídeo porque muitas pessoas ficam me indicando o trabalho da autora, criadora desse conceito. Eu quero dizer que sim, gente, eu conheço o trabalho e não gosto. Aqui eu quero fazer uma exposição dos motivos que me fazem desgostar desse conceito de parditude, mas eu quero fazer um debate de ideias, tanto que eu vou usar aqui para criticar o trabalho que a autora produziu sobre o referido conceito. Quero adiantar que o que eu vou falar aqui talvez não seja nem 50% das críticas que eu tenho ao conceito, porque é muita coisa para um rio só. Para começar, o trabalho se vale de falsas equivalências ao sugerir que os pretos, assim como os brancos, discriminam racialmente os pardos, e isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido porque não tem como um grupo como os pretos, que estão com os piores índices socioeconômicos, promover algum tipo de discriminação racial contra outros grupos. Essa história aí que é muito importante, só pra gente deixar um pouco mais na superfície, que a gente explica que não existe, por exemplo, racismo reverso ou racismo contra pessoas brancas, porque branco é ser uma raça. Porque pra ser racismo, aquela raça precisa ser oprimida, historicamente. Aquele grupo precisa ser hegemônico, ele precisa dominar todo um território e escravizar aquele grupo de pessoas. Então, historicamente, não existem grupos, populações brancas escravizadas e até hoje sendo inferiorizadas e não ocupando os mesmos espaços que pessoas pretas. Só para vocês entenderem onde está a linha de pensamento que ele inicia aqui. Ou seja, dizer que pessoas pretas estão anulando ou discriminando os pardos é uma grande falácia. E é isso que a Bonita diz. Tanto que nenhum autor que eu conheço dentro das relações raciais chama as tretas entre pretos e pardos de discriminação racial. A Virginia Bicudo, por exemplo, no Brasil, vai chamar de atitude racial ou de ressentimento. Nos Estados Unidos, a Alice Walker vai chamar de colorismo. Só para dar exemplo de dois autores. Só faz sentido para a autora que pensa o grupo de pessoas pardas como uma raça autônoma, ou seja, uma raça mestiça, mas a gente fala disso daqui a pouco. Outro ponto é que eu acho o conceito de parditude interdita a discussão sobre branquitude no Brasil, ou seja, a construção do branco no nosso contexto particular. Tanto que, quando eu fiz um vídeo sobre o Alexandre Frota se autodeclarar pardo para usar cotas, um representante do movimento pardo mestiço comentou no vídeo que não saberia dizer se o Alexandre Frota era de fato pardo porque não tinha tido acesso à cor do pai dele. Dentro das ciências sociais, a raça é discutida sob o ponto de vista sociológico e vale lembrar o que diz o pesquisador do IBGE, Rafael Osório, que a raça funciona como realidade simbólica hierarquizando os grupos, ou seja, a raça não é um dado biológico. No trabalho, a autora se propõe a criticar o discurso anti-miscigenação, que se entende que vem dos pretos, e que ela considera um discurso que perpetua a eugenia, e aqui eu acho que é um erro. Primeiro porque a eugenia brasileira não era contra a miscigenação. Havia alguns eugenistas que discordavam, que eram o contrário, sim. O Nino Rodrigues achava que a política de branqueamento só ia atrasar o enegrecimento da população. O Monteiro Lobato era contra a miscigenação. Inclusive, numa carta que ele escreve para um amigo, ele diz que por ele nós faríamos igual os Estados Unidos, separando tudo. Que o pensamento eugênico brasileiro não era de todo contra a eugenia. Vamos lembrar do Congresso das Raças, em 1911, onde o representante brasileiro vai para Londres com um documento dizendo que os negros desapareceriam do Brasil em 100 anos através da miscigenação. Vamos pontuar que a crítica que muitos movimentos negros fazem ao discurso da miscigenação
tem a ver com o apagamento da identidade negra e a romantização de um discurso de miscigenação, ignorando que boa parte dela proveio da violência sexual. E, gente, está bem claro no genocídio do negro brasileiro do Abdias do Nascimento e no rediscutir a mestiçagem do Kabengele Munanga. A autora também se propõe a denunciar a classificação de pessoas de descendência euro-indígenas como negros pelo IBGE. E aqui, de novo, um erro histórico. Primeiro, o IBGE não faz classificações arbitrárias. O IBGE se utiliza de 2 métodos de identificação racial: a autoidentificação e a heteroidentificação. A autoidentificação é o principal método de identificação racial utilizado pelo IBGE. A heteroidentificação só é utilizada nos casos em que a pessoa não consegue, não tem a capacidade de se autoidentificar, como nos casos de crianças ou pessoas com alguma deficiência. Mesmo assim, quem heteroidentifica a pessoa incapaz de se auto-identificar é uma pessoa muito próxima da família. O IBGE não utiliza a categoria negro. Na oficina que eu tenho aqui no link da bio para a comunidade de apoiadores, a oficina de auto-identificação e heteroidentificação, eu conto um pouco da história do IBGE, um instituto muito importante para a formulação de políticas públicas no Brasil. Sabe quando a categoria parda aparece nos censos brasileiros? Em 1872, em decorrência do primeiro levantamento censitário do Império, produzido pelo DGE. Nem existia IBGE. Que a discussão é sobre pardo como uma raça autônoma. Sabe quando o conceito de pardo chega no Brasil? Vem com os portugueses lá em 1500 e é utilizado como forma de heteroidentificação. Olha só, está presente na carta de Pedro Vaz de Caminhas, que faz uma heteroidentificação dos indígenas como pardos, descrevendo a cor de pele e o fenótipo deles. Ou seja, há 500 anos, os indígenas foram heteroidentificados como pessoas pardas. Vocês entenderam? Esse conceito é muito antigo, mas só depois que a gente foi denominar esse fenômeno de heteroidentificação. Importante lembrar que a historiadora Hebe Matos nos conta que a categoria pardo inicialmente foi utilizada no Brasil para se referir a africanos escravizados e principalmente para apontar a ascendência europeia de alguns. Depois ela ganha um outro sentido para demarcar os que eram nascidos livres, mas que tinham origem de pessoas escravizadas. Eu falei do primeiro censo no Império, vale lembrar que esse censo apurou que 31% das pessoas que viviam no Brasil eram escravizadas e que a maioria delas foi heteroclassificada como parda. Vê isso nos anúncios de venda e de procura de escravizados fugitivos. Uma parte, a autora diz que o movimento negro faz o uso da teoria da hipodescendência para acoplar os pardos aos negros. E isso é um absurdo, gente. A hipodescendência é uma teoria desenvolvida por um eugenista norte-americano que diz que o cruzamento de uma raça superior com uma raça inferior só pode resultar em uma raça inferior. Seja, ela falou isso lá no vídeo dela que vocês viram primeiro, que é o negócio de uma gota de sangue, né? E ela diz também que é de um autor americano, ou seja, que é feito lá nos Estados Unidos. Não faz o menor sentido você aplicar essa teoria para o movimento negro aqui no Brasil. No Brasil, o pardo como negro nunca foi discutido pela via da genética. O movimento negro propõe a junção de pretos e pardos pela semelhança dos índices socioeconômicos. Pelo menos desde a década de 60, há um consenso que a discriminação racial no Brasil acontece pelo fenótipo e não pela ancestralidade. Então isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Meu pai realmente é preto. Eu não vou botar uma foto dele aqui, porque, enfim, não faz sentido. Mas se fosse pela ancestralidade, eu sofreria racismo. E eu não sou uma pessoa que sofre racismo, vocês entendem? Mesmo que ela me estruture ou me heteroidentifique como uma pessoa parda. Eu achei que ela não tivesse conhecimento dos dados socioeconômicos, das reivindicações dos movimentos negros a partir disso, só que em determinada parte do trabalho dela, quando ela vai discutir o privilégio que o pardo não tem, ela usa esses dados socioeconômicos. Aliás, ela cita uma autora que traz esses dados para mostrar que o pardo não tem privilégio porque os seus índices socioeconômicos são comparáveis aos dos pretos. Eu achei problemático porque o movimento negro se utiliza esses mesmos dados estatísticos para reivindicar o pardo negro e não por hipodescendência. Ficou muito complexo. Eu entendo, mas tem um segundo vídeo do Mauro que ele volta a discutir o conceito dela porque ela pipocou ali no X, algumas pessoas vieram refutar alguns de seus argumentos. Inclusive ela arrumou umas belas de umas tretas, bloqueou pessoas, eu vou mostrar isso mais pra frente, porque ela não soube segurar a onda dela não, tá? E aí o Mauro volta a falar sobre isso. E nesse vídeo a gente tem uma linguagem um pouco menos rebuscada. Uma das minhas principais críticas ao conceito de parditude é que ele se propõe a discutir raça sob o ponto de vista biológico, genético, inclusive com o argumento de multirracialidade. Só que aí eu acho que a autora incorre numa contradição. O trabalho da autora, ela conceitua o pardo como uma pessoa de fenótipo ambíguo, fruto do relacionamento entre branco e preto ou do branco com indígena. Só que uma pessoa
o fenótipo ambíguo, fruto de um relacionamento interracial, é o que se costuma chamar de birracial, principalmente nos Estados Unidos. Para mim, isso consiste numa contradição, porque ela afirma que o pardo é fruto de um relacionamento interracial entre branco e preto, entre branco e indígena, mas ao mesmo tempo diz que o pardo é multirracial. Se parar pra pensar, gente, todos nós somos multirraciais. Como eu disse no outro vídeo, se eu fizer um teste genético, provavelmente vai dar no meu teste que eu tenho descendência indígena, africana, europeia e outras mais aí. Só que o meu fenótipo não expressa essa multirracialidade. Quando eu falo de fenótipo, eu tô trazendo a discussão pro real, pro concreto, para aquilo que se pode ver e, portanto, se pode discriminar. Ou seja, ninguém me discrimina pelos meus antepassados, ancestrais que vão aparecer lá no teste genético. E para poder exemplificar essa ambiguidade que ela traz do pardo, ela vai usar... É isso, gente. Você não é discriminado por conta dos seus bisavós, do seu pai, da sua tia. Não é isso. Por exemplo, a minha irmã, ela se autodeclara uma mulher preta, tá? E isso surge a partir dos estudos dela, das pesquisas dela. Minha irmã é uma geógrafa com diversas qualificações aí em antropologia, é pesquisadora, é mestra. Ela se declara como uma mulher negra através dos seus fenótipos, através de tudo aquilo que ela vivencia, através daquilo que ela representa socialmente para as pessoas ao seu redor. Não é porque o nosso pai é preto. Vai usar muito a Vanessa da Mata e mais recentemente a cantora que sofreu racismo, a Ananda. No trabalho dela, ela diz que a Vanessa da Mata só se autodeclara uma mulher negra porque os movimentos negros a impediram de se identificar como uma pessoa parda. Mas ela afirma isso baseado no quê? Ela conversou com a Vanessa da Mata? Eu entendo que sim, a Vanessa da Mata tem um fenótipo ambíguo e se ela se autodeclara uma pessoa negra é porque ao longo da vida dela ela teve experiências que o levaram a se identificar como negra. Eu quero usar uma citação do Kabengele Munanga que ela usa no trabalho dela, dizendo que para o branco ser branco ele tem que ser todo e para o negro ser negro basta ser parcialmente. O Kabengele Munanga é um antropólogo e professor brasileiro, congolês, né? Ele é especialista em antropologia da população afro-brasileira, atentando-se, né, especificamente à questão do racismo na sociedade brasileira. O Kabengele, ele é graduado pela Universidade de Lubumbashi, tá vivo, tem 84 anos, tem várias obras publicadas. É o professor que ela cita lá no vídeo dela e que diz que não leu o trabalho dela. Por que será? Talvez esse seja o caso da Vanessa da Mata. Inclusive, eu não gosto do uso que ela faz do Kabengele Munanga no trabalho dela, porque ela usa o Kabengele Munanga para legitimar a ideia de que o movimento negro tem práticas eugenistas. Kabengele Munanga está discutindo no livro dele é como a identidade nacional, baseada na mestiçagem, que é o que ela defende, se choca com a ideia de identidade negra, provocando uma falta de solidariedade entre os negros mais claros e os negros mais escuros. Já que eu falei sobre a identidade nacional baseada na mestiçagem, vamos falar de como a autora utiliza a antropologia cultural para poder validar a ideia de raça mestiça. A antropologia cultural surge para contrapor um pensamento antropológico que existia ali no século XIX, que era extremamente racista. Então, o que a antropologia cultural vai dizer é que a gente consegue explicar melhor as pessoas, o comportamento das pessoas, através da cultura e não por determinismos biológicos e determinismos geográficos. A antropologia cultural não vai estar interessada em discutir as pessoas, a sociedade, os povos, sobre o ponto de vista biológico, racial. Ela está interessada em discutir o que, através, né, desse dado do encontro entre as raças, o que isso produziu, mas em termos de cultura e não em termos biológicos. Sabe quem era o maior entusiasta da antropologia cultural? Ele mesmo, Gilberto Freire. Gilberto Freire vai fazer no Casagrande Cesália produzir um mulato desracializado, ou seja, uma pessoa que não é negra, nem branca, nem indígena, mas sim o resultado do encontro das três raças fundantes. Quem é esse mulato desracializado? É o brasileiro, alguém que vai ser explicado pela cultura, e não em termos raciais. Então o brasileiro é o quê? O jeitinho brasileiro, é o apelido, é o samba, é o futebol. O próprio Gilberto Freire diz que o mulato é a junção da melhor estirpe da senzala com a casa grande. Quando o Kabengele Munanga coloca, né, a dualidade da identidade negra versus a identidade nacional, a identidade nacional que ele está dizendo é essa construída a partir da década de 30 com muita influência do Gilberto Freire. Tem um capítulo do trabalho dela que ela diz que a consciência mestiça é o futuro. Não, a consciência mestiça não é o futuro, a consciência mestiça é o passado, né, 1930. Parece confuso, gente, porque é confuso mesmo, né? O trabalho ele mistura discussão cultural com discussão biológica de raça. Tem um capítulo do trabalho dela que eu achei extremamente problemático, chamado Os Desafios para a Representatividade de Mestiços, em que ela traz o filme Marighella e vai problematizar o fato do Seu Jorge, um ator preto, ter interpretado um homem negro, né, um homem pardo de pele clara, que foi o Marighella. E a partir daí ela vai insinuar um apagamento da identidade mestiça do cinema. E, gente, que show da Xuxa é esse?
O fato é que na história do cinema o que a gente tem é um embranquecimento de personalidades negras ou por atores brancos ou por atores negros de pele mais clara. Por exemplo, no Brasil a gente tem o exemplo do filme da Dona Ivone Lara, e nos Estados Unidos a gente tem o filme da Nina Simone, que foi interpretada pela Zoe Saldanha, que depois pediu desculpa para a família da Nina Simone. Lembrando que nem Zoe Saldanha e nem Fabiana Cosa são pessoas brancas, tá? Eu considero pessoas negras, mas pessoas negras têm a pele mais clara. É necessário ter honestidade nos argumentos, né, gente? Não existe apagamento de pessoas mestiças mais claras, não. O que existe é um embranquecimento de personalidades pretas. As pessoas me mandaram, né, que a revista Trip fez uma matéria extensa com a autora do conceito de parditude, e assim, a revista Trip fez, mas a Veja já mencionou, a Fórum já deu uma coluna para autor escrever também, e eu fico pensando que isso acontece porque esse conceito de parditude, ele conversa com o senso comum, ele conversa com a sociologia do Gilberto Freire. A matéria ela vai dizer que as pessoas pardas sofrem racismo por conta da parte preta, mas isso não significa que elas sejam negras. Aí, né, gente? E aí, na matéria, é exemplo que ela faz com a Vanessa da Mata no trabalho dela, ela cita o caso da cantora Dananda, que foi vítima, né, de racismo por conta daquela Barbie lá, que eu nem lembro o nome dela, para dizer que muitas pessoas vão dizer que ela não é negra, que não sei o que lá. Gente, mas eu não vi ninguém falando isso, eu não vi ninguém desacreditando a moça, duvidando da negritude dela, eu vi as pessoas prestando solidariedade. A gente fez até o vídeo aqui da cantora que sofreu racismo. E teve vários comentários dizendo aqui que ela não era negra. Teve vários, tá? Inclusive, o Mauro nunca vai assistir esse vídeo, obviamente. Mas se ele assistir um dia, que ele não vai assistir, no meu vídeo, Mauro, teve um monte dizendo que ela não era negra. Que ela não era nem parda. Ela era uma mulher branca. Que aquilo era luz. Que ela só tinha um cabelo crespo. Que se ela alisasse... Olha o nível de loucura. Se ela alisasse, ela se tornaria uma mulher branca. Você se torna uma mulher branca quando você alisa o seu cabelo. Tem vários desses comentários aqui, tá? No meu, apareceu. Diz que pessoas pardas sofrem o racismo de pessoas que dizem que elas são impuras, que elas não são negras nem brancas, mas não diz quem diz isso, né? Quem fala isso. A última pessoa que eu lembro de fazer esse tipo, né, de ofensa racista era o Nina Rodrigues. Inclusive, ela usa um trabalho da Verônica Daflon para dizer que os pardos sofrem racismo pela parte negra, com esse apelido de neguinha, macaco, esse tipo de coisa. E a Verônica Daflon analisa, né, os BOs das delegacias, só que a Verônica Daflon não defende essa ideia de raça, de pardo como raça autônoma. O trabalho da Verônica Daflon, ela está investigando um paradoxo, que é: por que as pessoas pardas sofrem com a discriminação racial, têm os mesmos índices socioeconômicos dos pretos, mas percebem menos o racismo que os pretos? Esse é o paradoxo que ela está discutindo no trabalho. Considere esse conceito um conceito que vem para confundir e não para explicar. Um conceito desagregador que visa atacar os movimentos negros. E a galera que aparece aqui falando, mas o pardo é indígena, vá ler no trabalho dela o que ela fala sobre Ailton Krenak, por exemplo. Só repetindo que eu vou deixar tudo do Mauro aqui debaixo, não só para vocês seguirem, mas como vocês também devem fazer os cursos dele. Essa discussão tomou algumas proporções bem interessantes, especialmente quando uma criadora de conteúdo chamada Bruna Santiago, lá no X, questionou a Beatriz, tá? A menina da Parditude, sobre a liberdade de expressão, que o debate precisa ser feito na caneta, porque a Beatriz, que é dona da Parditude aí, disse que sofreu intolerância dos negros, que estavam ferindo os princípios de liberdade acadêmica, e ela meteu uma notificação judicial em algumas pessoas que questionaram a teoria dela. Sim. Inclusive, a Andreone Medrado, que é uma mulher trans, encontra falas transfóbicas dela, dessa moça aí, e do nada entra aqui no nosso recorte, assim, do nada, né, das nossas identidades. Vamos ver aqui o post da Andreone. Que a Andreone falou assim: a mesma pessoa que defende parditude e que critica sem nenhuma base Sueli Carneiro, Kabengele Munanga, é a mesma que fala coisas transfóbicas. É bizarro ver que tem gente que quer tanto desassociar que as ideias dessa pessoa não sejam neoliberais, segregacionistas e coloniais. Foi o seguinte, tinha uma caixinha de pergunta, né? E aí alguém mandou na caixinha de pergunta: tô puta porque não foi uma mulher, agora que conheci seu perfil, tô puta porque não foi uma mulher preta ou parda. Daí a gata respondeu: a pauta das mulheres conquista muito menos avanços do que a pautas raciais, infelizmente. Na verdade, temos muitos retrocessos. Um exemplo disso, além do que você colocou de não estarmos nesses espaços de poder hoje em dia, as pessoas buscando proteger os negros acusam pardos injustamente de fraudadores e encontram brancos realmente fraudadores, que ela tá falando do sistema de cotas, que foi aí que surgiu a discussão entre eles, porque não querem que pessoas que nunca sofreram opressão racial, por não viverem em um corpo racializado, ocupem o espaço de quem sofreu. Porém, qualquer pessoa hoje em dia pode dizer que se sente mulher e ocupar os nossos espaços. Existe um desmonte das conquistas das mulheres dos últimos séculos por ideologias liberais. Quer dizer, ela está dizendo que a identidade de mulheres trans é um desmonte da existência de mulheres biológicas. Inclusive, bem aqui de baixo, tem um link do podcast da Andreone chamado Parditude
e neoliberalismo racial, em que ele discute aí as implicações que a noção da parditude tem sobre a construção da racialidade no Brasil. Ele discute aquilo que existe entre neoliberalismo e a adoção do conceito de parditude, e como isso mais se aproxima de apoiar a branquitude em vez de criticá-la. O Levi Kaique identifica seguidores da parditude que comparam o Munanga, a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzagues ao Olavo de Carvalho, como nesse print que ele colocou aqui. Olha só, Levi comentou assim: o nível de desrespeito ao trabalho dos nossos mais velhos que os seguidores da parditude promovem chega a ser alarmante. Imagina só comparar Munanga, Sueli e Lélia ao Olavo de Carvalho. Porque a Larissa comentou assim: ela também estuda, o que te faz achar que tem mais autoridade que ela para falar sobre o assunto? Aí a Bruna Santiago comentou. A Bruna Santiago, que a gente acabou de falar dela aqui, que questionou ela, que tem que tratar o assunto na caneta e tal. Ela produz um conteúdo muito legal aqui na internet. Ela disse assim: o que faz ela achar que tem mais autoridade do que o Kabengele Munanga, Sueli Carneiro e a Lélia Gonzagues? Aí essa Larissa, que é seguidora da parditude, comentou: ela desrespeitou ou debochou dessas pessoas por acaso? Tá proibido discordar de gente velha só porque estudaram e publicaram livros? Porque se for assim, ao discordar do Olavo de Carvalho, você está desonrando ele. Que pariu, Larissa. Que merda, hein? As redes do Levi Kaique estão aqui debaixo também pra vocês seguirem. Enfim, gente, com base em tudo que nós vimos aqui, eu prefiro ainda trabalhar o meu conteúdo aqui na minha internet, no meu canal, criticando eventualmente a branquitude, hiperfocado nos gays brancos de classe média e falar sobre como o protagonismo branco nos alerta para questões de racismo entre nós mesmos, homens gays cisgêneros. Analisando como nós, brancos, não temos amigos pretos, não namoramos homens pretos, fetichizamos os corpos pretos ao perpetuar a ideia de que o homem gay preto ele tem que ser dotado e ativo, invalidando os seus sentimentos, seus afetos e ocupando sempre espaços que os gays pretos historicamente nunca ocuparam. E eu falo desse local de racista, porque eu sou branco e desde que eu nasci, ainda que pobre, ainda que afetado pelo recorte de classe social, eu desfruto e sempre desfrutarei do privilégio branco. E se vocês quiserem saber mais do que é privilégio branco, embora eu já tenha falado várias vezes nesse canal, vocês precisam ler o Pacto da Branquitude da Cida Bento, esse livro que tá passando aqui na foto, que é por onde todos vocês, todos nós devemos começar. Mas aí, meu bem, se você não quiser começar, o problema é seu. Eu só te agradeço por ter assistido esse vídeo. Porque o que eu tô tentando trazer para os minhas LGBTs, como diz a pastora, né? Não mexa com as minhas LGBTs, é uma compreensão básica, mas muito básica mesmo, muito rasa, sobre como a gente tem que se identificar e, depois dessa identificação, se posicionar diante dos problemas raciais que a nossa comunidade enfrenta. Em cada vídeo que eu venho aqui e que tem um pouquinho desse assunto, um pouquinho desse recorte, todas as vezes que eu trago qualquer coisinha, um rabisco que a gente fale, vocês me criam problemas nos comentários. O vídeo anterior foi isso. O da surubona lá, dos 30 caras lá na praia do Arpoador, foi essa questão. A gente fez um leve recorte racial com o vídeo do Matheus, depois eu expliquei a questão toda e tal, que é crime, blá blá blá. Ninguém gostou do recorte racial. Todo mundo ficou putaço, porque o assunto é sobre o que os gays estão reivindicando, é o direito dos gays, é a história do gay, é o medo e a opressão, blá blá blá. Mas, gente, se a gente não fizer esse recorte, a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que ver que a gente só tava vendo bicha branca defendendo essa história lá da praia do Apoador. E a gente tem que encontrar as respostas pelas quais somente bicha branca estava defendendo isso. É só isso que eu queria dizer pra vocês. E aí vocês me enchem de comentários que eu não sou branco, que eu não sou preto, que eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu espero ter trazido um pouquinho de luz pra nossa discussão, um pouquinho, muito pouquinho, porque como eu disse pra vocês, o meu conhecimento é pífio. Por isso que eu trago pessoas às quais eu acho que a gente tem que seguir, estudar e ler. Muito obrigado pra todo mundo que chegou até aqui o final desse vídeo, por favor. Segue o canal, mas segue mesmo. E por favor, sigam também todas as pessoas que eu citei, tá aqui embaixo o link delas. Mais lá pra baixo, tá? Com menos prioridade, mais lá pra baixo, tem um Pix e um Apoia-se aqui do meu canal. Se você quiser mandar um dinheirinho matinho, você manda pra gente continuar fazendo vídeo todos os dias aqui. E agora eu vou deixar aqui no cantinho passando pra vocês o B-mail, lembra do tempo que eu li a cartinhas? Exatamente feito pelo Adalberto Neto, o único vídeo do meu canal que não foi apresentado por mim, porque era uma cartinha de um gay preto com questões de amor, de afeto racial, e o Adalberto Neto faz essa leitura. Pra vocês continuarem maratonando no canal, um grande beijo e até o próximo. Tchau!